Boa tarde a todos. Agradecemos a presença de vocês, também dos nossos irmãos desencarnados, que também vêm aqui com o mesmo objetivo nosso, que é refletirmos sobre os ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus. Então, nós estamos desenvolvendo os temas do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente procura sempre lembrar, né, que essa obra foi publicada em 1864, coordenado por Allan Kardec, mas sob a orientação dos espíritos superiores. E Kardec não retirou nem acrescentou nada ao Evangelho de Jesus. O que os espíritos fizeram, que orientaram, é procurar explicar coisas que não ficaram claras, coisas que foram esquecidas dos ensinamentos de Jesus. Então os espíritos colocam, orientam de maneira clara, objetiva, sem mistérios, para que todas as pessoas possam entender claramente os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E hoje nós vamos ver que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Por que eu coloquei parte 1? Porque o capítulo é extenso, então ficaria muito demorado, e então a gente dividiu. Então hoje vamos ver fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, servir sem esperança de retribuição, tá? E depois a gente vai fazer em seguida. No próximo encontro nós faremos a outra parte. Esse tema, essa lição está no capítulo 12, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele começa com fazer o bem sem ostentação. Eu coloquei aqui duas figuras bastante conhecidas, pelo menos a de cá vocês já conhecem, né? Que é o Chico Xavier, e a outra não sei se vocês conhecem, que é a Irmã Dulce, da Bahia, uma pessoa realmente que desde jovem já dedicou a sua vida ao atendimento, aos carentes, aos doentes, às pessoas necessitadas, não levou uma vida realmente voltada ao próximo. Tanto que eu estava lendo recentemente que quando ela estava realmente para desencarnar, quem veio dar extrema unção para ela, que estava no Brasil, o João Paulo II, né, que foi ali para acompanhá-la no seu desenlace. Tá bem? Então era uma pessoa muito querida, isso, da Igreja Católica e de todos os brasileiros, tá bem? Independente da religião que tenha, tá certo? Como é também o caso do nosso querido Chico Xavier. Então, o que a lição traz? Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não receberás a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. E continua, eu vos digo, em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Então, esse ensinamento de Jesus é muito claro. A caridade, ela deve ser modesta, né? Sem alarde, em segredo. E quantos há que realmente prestam um serviço, mas com aquela esperança que o beneficiado vai falar, né, em voz alta, olha, eu recebi um benefício, eu recebi uma caridade do fulano de tal. Ele fica esperando que alguém comente isso, né? Alguns até mostram generosidade, mas também procuram, às vezes, quando são abordados, dar entrevista para os meios de comunicação. Olha, eu atendi a comunidade tal, atendi a pessoa tal. Quer dizer, procura simplesmente divulgar o trabalho que ele desenvolveu, que é importante, as pessoas receberam o benefício, mas, como diz aqui o Evangelho, já receberam a sua recompensa. Foram ouvidos, né? Agora, diante de Deus é diferente. Bem, outra coisa, é muito comum a gente ouvir também e ver administradores públicos ficassem invadecendo pelas obras que fizeram. Fizemos um viaduto, fizemos uma ponte, fizemos isso. Eles são funcionários, não é? Inclusive essas obras é obrigação, não é? Então não tem que ficar se vangloriando
Porque isso é obrigação de um servidor público, tá bem? Ele é pago para isso, tá? Agora, qual será também a recompensa, o Evangelho traz, daquela pessoa que ele faz o benefício, mas é como se ele impusesse ao beneficiado um reconhecimento. Olha o que eu fiz para você, olhe lá, procure aproveitar o benefício que eu fiz para você. Tá? Quer dizer, como se a pessoa, ele começa a se humilhar, como se fosse assim, é humilhante receber aquele atendimento, porque ele fica preocupado, né? Se ele vai realmente fazer de acordo com a pessoa. Então, repare que não é uma coisa desinteressada. Tá? Então, realmente, a verdadeira generosidade é quando o benfeitor, ele procura, inclusive, mudar de papel, e encontra um meio de mostrar que ele que está sendo beneficiado, e não aquele realmente que está sendo beneficiado pela caridade que ele fez. Tá bem? Ele procura disfarçar, ele não deixa claro isso, não evidencia o que ele fez. Agora, eu digo particularmente que os dois são beneficiados. É isso? Como diz aquela música, né? Há sempre um perfume nas mãos que oferecem rosas. Tá bem? Então, aquela pessoa que realmente atendeu um necessitado, ele foi beneficiado e ele, por sua ação de trabalhar, de fazer aquele benefício desinteressado, ele está se melhorando espiritualmente. Tá bem? Então é bom para todos quando há um benefício genuíno, né? Sem preocupação de uma recompensa, ou ainda, como diz o Espírito, né? Ficar esperando bônus hora no plano espiritual. Tem que fazer pelo simples desejo de realmente auxiliar um irmão necessitado, sem outros interesses. Tá bem? E aí, os infortúnios ocultos. O que seria isso que a lição nos traz? Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Bem? E aí, aqui essa imagem, ela dá uma ideia, né, que o Evangelho procura passar. Tá? Então nós estamos vendo ali umas pessoas ali muito necessitadas, em um lugar pobre, né? A senhora com a criança no colo, ali outra ali, uma pessoa doente no fundo, e você tem uma senhora ali, percebe que tem a própria vestimenta dela já é diferente, traz ali, né, o filho, uma filha, né, que está bem arrumadinho, e tem lá atrás uma pessoa carregando, né, uma sacola, como se fosse alguém, um serviçal, né, um empregado que está trazendo os mantimentos. Então, a lição fala assim, quem que é essa mulher realmente de ar distinto que está entrando numa casa dessa? Num sótão ou num porão, insalubre, com dificuldade, entra lá, as pessoas estão ali doentes, muitas vezes necessitadas. E quando ela chega, as pessoas recebem com alegria, porque ela é uma benfeitora. Eles já estão acostumados com ela. Porque eles passam, às vezes, quando passam por necessidade, ela está lá. E eles não querem saber quem é, essa pessoa não divulga quem ela é. Que sociedade que ela faz parte, se ela é rica, se não é, ela não comenta nada disso. Ela simplesmente vai lá e procura acalmar aquelas pessoas que, naquele momento de necessidade, porque o pai de família está no hospital. Então existe uma carência grande de alimentos ali naquela casa. E ela vai ali com carinho, deixa ali os mantimentos, mas a sua palavra também é importante, de conforto àquela família, né? Então ela é recebida com bastante alegria por aquelas pessoas da casa. Depois que ela faz todo esse atendimento, ela vai até o hospital, onde está a pessoa hospitalizada, e chega para aquele pai de família e diz, olha, fique tranquilo, a sua família está sendo cuidada, está sendo amparada. Quem é essa mulher? Não importa, não importa quem é. Ela faz o bem e passa e continua. Isso sim que é a verdadeira generosidade, né, a genuína caridade que esse tipo de pessoa faz, que está simplesmente atendendo o seu semelhante com muita importância para eles,
certo? E outra coisa também muito importante, traz o filho ou a filha para acompanhar. Porque a gente pode até dar conselhos a um filho ou uma filha, mas o nosso exemplo que é mais marcante. Então, se a criança acompanha, o adolescente acompanha o pai ou a mãe, né? Então eu vou dar um exemplo. Aqui tem um trabalho muito importante que são os amigos do bem. É isso? Uma vez por mês atende as pessoas lá na rua escura, pessoas necessitadas, né, com alimento, etc, etc. Quando vai às vezes uma mãe, leva uma filha junto, ou um filho junto, quer dizer, ele está acompanhando, olha, o que eles estão fazendo aqui? Estão fazendo um benefício para essas pessoas. Então dá um exemplo para que ele possa futuramente, se ele tiver, lógico, o interesse, o desejo, de também continuar esse trabalho, que é muito importante. Então é o exemplo que a mãe está dando para o filho ou para a filha. Bem? E essa outra passagem importantíssima também, o óbolo da viúva, que muitos já conhecem, né? Jesus estando sentado defronte do gasofilácio. Gasofilácio é um lugar reservado às oferendas, é uma caixa que tem nem para a pessoa colocar ali um ofertório, né? Considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado os seus discípulos, lhes disse: eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo, mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Então repare como Jesus, ele não perdia oportunidade para o ensinamento. Ele andava ali no dia a dia, na beira do rio, né, ali com os pescadores, chegava numa praça, em algum lugar, ele via alguma coisa, ele procurava sempre dar um exemplo. E o exemplo que Jesus dava serve para sempre. São ensinamentos divinos, os ensinamentos de Jesus. Tá bem? E aí, a gente percebe que tem muitas pessoas que se lamentam de não poder fazer o bem que gostariam, por falta de recursos suficientes. Será que isso é real? Será que há necessidade? Porque tem muitas pessoas que dizem o seguinte: olha, se eu ganhar na loteria, aí eu vou realmente distribuir. Se eu, por acaso, tiver lá um tio que me deixa uma herança que eu nem esperava, sim, eu vou pegar aquilo, eu vou dar uma parte para os pobres. Só que antes disso, provavelmente ele está pensando: antes eu vou acertar a minha vida. Eu vou cuidar dos meus familiares, aí o que der, eu passo para as pessoas. Então é como se fosse uma condição. Você não pode ficar pensando numa condição para fazer o bem. Se eu tiver aposentado, ou reformado, aí que eu vou fazer. Tudo bem, você pode até fazer, mas você pode fazer hoje. Será que a pessoa não tem 1 hora na semana? 1 hora, não estou pedindo um dia, não. 1 hora na semana para se dedicar a algum trabalho voluntário? Será que ela não pode? Eu não posso sair, mas na própria casa. Será que não pode? Tem jeito para uma costura? Tem jeito para alguma coisa para poder auxiliar alguma instituição? Não precisa ser uma instituição necessariamente espírita, pode ser uma instituição católica, protestante, ou qualquer outra que tenha a finalidade de auxiliar os mais carentes. Então a pessoa pode sim servir ao seu semelhante naquilo que ela tem condição de dar, que é o próprio tempo. Todos temos o nosso tempo. Tá bem? E esse tempo a gente não pode modificar. O tempo é o tempo, nós temos tantas horas do dia, mas o que a gente faz com cada minuto, cada hora, isso importa. Cada um vai determinar o que ele vai fazer com esse tempo. Tá? Então, a gente pensa também, tem pessoas que falam assim: eu tenho facilidade de mexer na internet. Ótimo, né? Tenho facilidade de mexer na internet, porque nós temos uma tendência de tudo buscar na internet. Eu quero saber como é que é. Quero saber o nome de uma doença que acontece, você vai lá e acha. Eu quero saber uma receita, você acha. Eu quero saber qual a notícia de tal lugar, você acha. As coisas da internet não brotam. Alguém colocou lá. É isso? Muitos com intuito comercial, é evidente. Mas muitas pessoas colocam lá com o desejo, sim, de informar e de auxiliar sem nenhum interesse escuso, nenhum interesse particular. Simplesmente dispõe ali para que as pessoas possam aproveitar aquele ensinamento, o curso, tá certo? Então repare que a gente tem essa condição
de poder auxiliar, não é? A verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável a Deus. Então, nós temos possibilidade, sim, na nossa condição de auxiliar. Que todos nós temos talentos. Todos nós temos talentos. Cada um numa área. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu não tenho condição, eu não sei fazer nada, eu não sei. Mas você sabe ouvir. Tem pessoas que vêm, às vezes, querem ser ouvidas. Isso também é uma caridade. A pessoa vem, está com dor, está passando um sofrimento, ela vem ali falar com a gente tem paciência de ouvir e dar um conforto, não é? E o próprio Emmanuel diz, ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso. Então, nós podemos sim servir de qualquer maneira, é importante. E aqui eu pego essa mensagem que eu acho muito interessante, do Espírito Mariano, que ele diz, inúmeros homens dormem, muitos observam, alguns trabalham e raros servem. Realmente, o servir, gente, é uma coisa muito difícil. Da pessoa realmente ter aquele interesse de eu quero servir ao meu semelhante. Essa é a finalidade que eu quero. Facilitar a vida do outro. O que eu posso ajudar? E se ouviu alguma coisa, olha, estamos precisando de um funcionário em tal lugar. De repente alguém chega para você e fala, eu estou precisando de um emprego. Ah, sim, olha, você já indica. Quer dizer, procurar facilitar a vida dos outros. Por quê? Porque a gente gosta de que aconteça com a gente isso. A gente gosta de ser bem atendido, não é? A gente gosta de ser ouvido. A gente gosta que as pessoas sejam educadas conosco. Que as pessoas tenham paciência com a gente. Então, nós também temos que fazer da mesma coisa. Poder retribuir esse atendimento cordial, uma informação, no supermercado, na escola, qualquer lugar. A gente pode ser cordial, ser gentil. Vem? Convidar os pobres e os estrupiados. O que será que essa lição quer dizer com isso? Ele disse também àquele que o havia convidado, quando derdes o jantar ou o cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que serão ricos, de medo que eles vos convidem em seguida, a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. E aí continua. Mas, quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos, e estarei felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, lhes disse, feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. Está em São Lucas, capítulo 14. Essas palavras, se a gente começar a pegar ao pé da letra, parece que é absurdo. Jesus não quer dizer que você tem que simplesmente não chamar ninguém que você gosta e chamar só os mendigos da rua, os estrupiados para sua casa. Parece que o texto quer dizer isso, mas não é. A gente tem que perceber nas entrelinhas. O que Jesus quis dizer com isso, né? Quando ele diz, sereis felizes porque não terão meios para vô-lo retribuir. Quer dizer, não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Então, quando convida para o festim os pobres, esses não podem retribuir. Então, você vai ter que fazer desinteressado. Ele não pode devolver nada. Então, se eu procuro uma pessoa de posses, convido alguém importante, fico com aquela esperança, quem sabe um dia ele também vai me convidar para ir lá para a mansão dele, para a piscina que ele tem, maravilhosa. Não é? Então, você está pensando em uma retribuição. Agora, se você convida para alguém, ou dá um prato de comida, serve uma pessoa que você que é uma necessidade que eu não posso passar nada para você, materialmente falando, isso sim que é importante. Você está fazendo desinteressadamente.
E aquelas pessoas acham que uma pessoa que é atendida, que não pode dar nada, não está dando, mas está dando muito. Quando a gente procura atender uma pessoa que ela diz o muito obrigado de coração, aquilo preenche o nosso coração. Aquela vibração da pessoa, ela vem para a gente de maneira tão harmoniosa, que ela precisava daquilo e alguém a atendeu. Esse é um benefício, gente, que não tem preço, que a gente recebe um muito obrigado feito com o coração. E às vezes é coisa simples para a gente, não é tão difícil fazer isso. É isso? Então as lições de Jesus são muito claras. Então, quando ele fala também de festins, ele não quer dizer simplesmente um repasto, né, uma comida, mas como nós temos em abundância muita coisa. Porque nós temos uma tendência também a reclamar do que nós não temos. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, né? Eu não tenho ainda um carro bom, eu não tenho não sei o quê, eu moro numa casa que não é tão boa, mas a gente esquece de o que nós já recebemos. Quantas pessoas já nos auxiliaram desde o nosso nascimento? A gente não liga para isso. Nós estamos aqui porque nossos pais permitiram nós encarnarmos. Foi um acordo, isso foi combinado. Não é? Então os pais, durante o sono, a gente dorme, né? Vai lá, os benfeitores espirituais encontram, olha, você pode receber essa pessoa aqui, mesmo não sendo da sua família espiritual, ele precisa encarnar, você pode receber esse espírito na sua família? Então existe aquele acordo e você recebe. Por isso que muitas vezes você tem um filho, uma filha, que parece que ela não faz parte da família. É muito diferente dos outros. De repente ela não faz parte da família espiritual, mas foi percebido que a sua família tem condição de recebê-la. Receber esse espírito porque ele possa, com o exemplo daquela casa que tem harmonia, ele melhorar a sua condição. Tá bem? Então, a gente começa por aí. Depois, na escola, os professores que nós tivemos desde a infância. Não é isso? Todo o atendimento que nós tivemos. Tá? No ambiente de trabalho, já não fomos ajudados? Quando nós chegamos no emprego, a gente não sabia fazer, alguém veio e atendeu a gente, procurou auxiliar. Então a gente está sempre, e não podemos esquecer de quem? Do nosso anjo de guarda, ou espírito protetor. Ele também acompanhou nossa encarnação, desde o nascimento nosso, até toda a nossa vida física aqui. Depois, na hora da desencarnação, ele vai estar lá, esse espírito protetor, para nos auxiliar. Então nós somos muito ajudados, e a gente não reconhece às vezes como muitos ajudados, sempre reclamamos aquilo que nós não temos, e aquilo que nós já temos. Tá bem? E aqui essa imagem procura representar quantas pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como se diz, lhes honrar, né? Que podem, como já falamos, convidá-los no futuro. Mas também existem pessoas, que é interessante isso, ele convida para sua casa, para um jantar, ou para um almoço, ou para alguma festa, os parentes que estão com dificuldades. Amigos que estão passando por momentos difíceis, que desencarnou um ente querido, né, que está passando por um problema de doença, que está passando por um problema sério com relação ao trabalho, então ele é convidado. Isso, gente, também é uma maneira de atender uma pessoa de maneira caridosa, de maneira generosa. Você está ali, naquele ambiente, ele vai receber o carinho de vocês, que estão naquela mesa ali, isso, e vai melhorar, como se diz, né? Vai melhorar o seu astral, né? Vai melhorar a sua condição. Ele percebe que eu tenho um apoio aqui, eu tenho alguém que gosta de mim, está aqui nesse momento difícil, porque é duro uma pessoa estar passando por grande dificuldade e não ter um ombro, alguém para chegar e comentar e chorar, simplesmente. Né? Chorar o que eu estou passando e não tem ninguém. É muito difícil isso. Então, quando as pessoas se reúnem com esse intuito, é muito importante, né? Esse acolhimento para a pessoa que está passando por dificuldades. Tá bem? Então, eles não estão recolhendo, né, os mendigos, nem os estrupiados, mas ele está recolhendo também o necessitado naquele momento. E é muito importante a gente fazer isso aí. Tá? E também não está esperando nada em troca. Tá? Ele simplesmente quer atender naquele momento, dar um momento de alegria àquela pessoa que está passando por dificuldades. E naquela conversa ali, muita coisa pode ser
convidenciado, né, o sofrimento, pode ser dividido aquele sofrimento e pode ser auxiliado muito nesses momentos de confraternização no meio familiar. Então, meus irmãos, a lição de hoje de Jesus ficou bem clara. Procurar, quando fizermos algum atendimento, prestar algum benefício que está ao nosso alcance, fazer de maneira discreta. Esse que é o ensinamento de hoje. Não ficar preocupado se alguém está olhando para nós. Olha, né, eu estou dando a esmola aqui e olha para o lado para ver se alguém está reparando que você está atendendo. Né? Procurar fazer de maneira discreta sempre. Não julgar a pessoa que está ali. A gente tem uma tendência também. Eu vou falar por mim isso. Muitas vezes você olha para a pessoa e fala, será que essa pessoa precisa mesmo? Será que ela precisa mesmo? Então, esse tipo de coisa, a gente tem que pensar em Jesus. Como é que Jesus faria? Será que Jesus julgaria a pessoa para atendê-la? Esse é o nosso exemplo de procurar atender sem essa preocupação de julgamento, tá bem? É humilhante para a pessoa muitas vezes pedir. Nós temos que ter clareza disso e procurar servir na medida que nós temos condição, tá bem? Então, muito obrigado pela paciência de vocês, tá bom? Que vamos poder refletir sobre os ensinamentos de hoje.